Ele diz assim: porque viver para mim é a oportunidade de Cristo. Como assim oportunidade? Olá, você que está nos assistindo nesse momento, eu tenho um assunto interessante. Influenciadores. Sou eu e você, ok? Antes de mais nada, não deixe de deixar seu like, inscreva-se no nosso canal, procure ver algumas coisas mais que a gente tem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Paulo e Timóteo. Está lá no livro de Filipenses, começando no versículo 1, Paulo vai começando a falar da trajetória dele com Timóteo, o quanto Timóteo foi amigo, foi filho, foi discípulo e toda a trajetória deles. Eu acho interessante essa parte de Filipenses, quando Paulo vem falando um momento em que ele se encontrava preso. E tantas pessoas começam a querer falar do Evangelho de Deus. E Paulo, ele não ficou muito preocupado se o Evangelho estava sendo pregado de uma maneira incorreta, se as pessoas estavam invejando ou se queria se aparecer. Ele estava apenas preocupado que a mensagem fosse divulgada, que a palavra de Deus fosse falada. Por quê? Porque através da palavra de Deus tem tanta vida para nós, e é exatamente aqui que eu quero parar. Quando nós somos influenciadores em quê? Em quê? Porque nós temos que saber quem somos. E aí nós somos um bom influenciador. Amém? Quero falar um pouquinho também sobre um desenho que eu assisti com meus filhos. Eu achei interessante. Fala divertidamente. E lá, quem estava sempre no comando, procurando influenciar com muito punho forte, era a alegria. Eu lembro de uma parte do filme que eu achei interessante. A alegria acordou muito animada em influenciar o dia daquela criança com o máximo de motivação. Então ela faz um redondinho e coloca a tristeza ali com um livro, um manual. E colocou ela ali e falou assim: olha, tudo que você precisa se preocupar é se manter aí, dentro deste ciclo. E ela ficou lá. E eu fiquei pensando nesse filme, né? O quanto a alegria procurava influenciar o sistema nervoso, a ansiedade e a melancolia, a tristeza. Mas ela estava sempre na frente. Por quê, né? Aquilo era a mente de uma criança. E a alegria saiu na frente. Talvez você nasceu e você nem sabe qual a motivação correta, o porquê que você está aqui e quem é você. E talvez você não é uma influenciadora de alegria, de coisas boas. E eu gostaria que você parasse um pouco para pensar hoje sobre Paulo, porque o livro de Filipenses 1, versículo 21, vai nos dizer uma frase, de Paulo. Ele diz assim: porque viver para mim é a oportunidade de Cristo. Como assim oportunidade? Porque viver para mim significa oportunidade. Viver significa oportunidade. O que tem sido viver para você? Você precisa saber quem você é. E eu quero ficar aqui teclando com você o livro de Filipenses, porque se Paulo conseguiu ser um grande influenciador, como nesse filme, quando fala de alegria, a alegria estava sempre na frente, eu acredito que a motivação maior de Paulo era a alegria. Ele tinha a alegria de ter recebido Jesus. Porque no meio do caminho, ele se encontra com Jesus, ele se encontra com Deus, fica cego, mas quando ele volta a enxergar a vida com um novo significado. E o significado de viver para ele era a oportunidade do reino de Deus, o reino dos céus, estar dentro dele, movendo ele o tempo todo. E mesmo preso,
ele estava tendo a mesma oportunidade de pregar o evangelho, porque o que estava dentro dele era a alegria. Se você olhar para o filme, não sei se você já assistiu, não estou aqui fazendo propaganda de filme nenhum, mas achei tão interessante que o que movia aquela menina era a motivação, a alegria. E mais para frente, quando a gente estiver falando ainda do livro de Filipenses, nós vamos chegar nessa parte que Paulo fala muito de alegria. Mas enfim, a menina vai crescendo e, como todos nós vamos crescendo, tudo vai crescendo. Ela teve que se desconstruir tantas coisas na mente dela para fazer uma conjunção de sentimentos, para que algo muito sólido viesse a estar comandando a vida dela. E é aí que eu vejo o quê? Ela começou a unir todos os mundos que ela tinha separado aquelas pontes, né? O mundo da alegria, o mundo da palhaçada, o mundo de tantas coisas, ansiedade, enfim, diversão com a família. E a gente vê que quando ela consegue unir tudo isso, até a tristeza fez parte e entrou do mundo daquela criança. Mas aí ela já estava pronta para enfrentar cada situação. E aonde eu quero chegar com isso? Ela começou a ser uma pessoa equilibrada, uma menina equilibrada. Porque chega uma certa parte que lá na mesa com os pais, ela estava desequilibrada no emocional dela. Ela bate na mesa, responde mal aos pais, porque a influência dentro dela, né, o mundo dela estava todo bagunçado. E muitas das vezes, vamos falar a verdade, a gente está com tantas informações, a gente tem tanta cobrança da sociedade, de filho, de amigos, de trabalho, da nossa vida com a gente mesmo, porque a gente nos cobra muito. E tem dias que você levanta mal. E você já sai falando, nossa, hoje eu nem queria acordar, eu não queria levantar. E aí, se você não sabe muito bem quem você é, naquele dia você já vai influenciar você mesmo, só com a tristeza e a melancolia. E vai ser difícil, talvez você levar seu dia. Mas Paulo, já equilibrado como essa menina no final do filme, eu vejo que quando Jesus se apresenta a ele se desconstrói da religiosidade, ele se desconstrói de todo o entendimento que ele tinha para conhecer Jesus, conhecer a graça e ser equilibrado na graça. Por isso que quando ele diz essa frase, viver significa oportunidade para Cristo. Ele sabia quem ele era, ele já estava centrado, equilibrado para viver uma oportunidade o tempo todo do reino de Deus. Não sabemos quem somos muitas das vezes e nos sentimos desequilibrados. E com isso não influenciamos as boas coisas que podemos influenciar. Eu quero te alertar uma coisa, tanto eu quanto você temos a essência de Deus, temos a fé de Deus dentro de nós. O que nós precisamos fazer é cultivá-la. E nós podemos fazer isso junto. Vamos dar continuidade ao livro de Filipenses, amém? Tem muita coisa para se descobrir nesse livro e você vai entender quem você é e o quanto você pode influenciar. Amém?